Meus queridos alunos e alunas do segundo ano do ensino médio da Escola Ilha Carneiro de Barros, bom dia. Na aula de espanhol de hoje nós vamos ver algumas informações importantes. Nosso tema é este: informações, estruturas linguísticas, uso social da linguagem, acesso à tecnologia e preposição. O nosso objetivo é identificar as informações, as estruturas linguísticas, o uso social da linguagem, o acesso à tecnologia e as preposições em um texto. Eu sou Paulo José da Silva, da disciplina de espanhol. Mas o que são informações, estruturas linguísticas e uso social da linguagem? São informações. As informações trata-se de identificar quais são as informações importantes de um texto, que um texto está lhe permitindo acessar. E o uso social da linguagem são as diversas funções da linguagem expressas ou comunicadas através de produções orais, visuais e escritas. Ao lermos um texto, é importante perceber quais personagens aparecem nesse texto. Se são empresas, se são pessoas. Geralmente tem algum grupo social, empresa ou pessoas envolvidas na discussão de um texto. O que são a estrutura linguística de um texto? E nós vamos ver que são aquelas palavras, frases, orações e períodos com as quais se escreve um texto. As palavras como verbos, pronomes e artigos definem se o texto fala do passado, presente ou do futuro. Define ainda se o texto está na primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, do singular ou plural. E o acesso a novas tecnologias se refere ao que? Nós sabemos que as novas tecnologias revolucionaram todos os setores de serviços e equipamentos. Ao ler um texto, é importante verificar que informações tecnológicas você está acessando através da leitura desse texto. Isso é muito comum na língua estrangeira, tanto espanhol quanto inglês. E as preposições são as palavras usadas para marcar as relações gramaticais que substantivos, adjetivos, verbos e advérbios desempenham no discurso, assumindo a função de estabelecer a ligação entre dois termos. No caso, as mais utilizadas na língua espanhola são a, ante, barro, com, contra, de, desde, durante, em, entre, hacia, hasta, incluso, mediante, para, por, salvo, segundo, sim, sobre e tras. E temos aí para o texto que vocês vão trabalhar na próxima semana os exercícios sobre esse texto que está aí. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos às frases que estão sublinhadas, ok? E aqui uma síntese bem rápida sobre o texto. Que informações nós podemos perceber nesse texto? E aí nós vamos ver la 34ª secção do Comitê do Patrimônio Mundial. A responsabilidade dessa seção é de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, e tem por objetivos deliberar las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes declarados patrimônios mundial. Podemos verificar dentro do texto algumas estruturas linguísticas como esta. O texto em discussão é uma notícia. Pela presença dos artigos ele, lá e dos verbos dá e reúne, se pode afirmar que sua estrutura linguística foi escrita em terceira pessoa do singular. No uso social da linguagem, nós podemos observar a existência ou a participação de mais de 180 delegações interagindo socialmente sobre problemas comuns que nós chamamos nessa estratégia de leitura de grupos sociais. E o que é a diversidade linguística? No caso aqui, nós vamos observar dentro do texto a presença dessas delegações, cada uma delas tem um idioma diferente.
E aí você pode imaginar inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e português. Então isso é uma experiência enorme, grandiosíssima, de diversidade de linguísticas interagindo dentro de uma assembleia desta. E as preposições que aparecem no texto você pode ver aí que são de, por, ar, para e em. E a referência bibliográfica do texto que nós acabamos de verificar e do conteúdo desta aula. Meus queridos, tenham uma boa semana, bom estudo e boa resolução de exercícios para a semana que vem. Abraço a todos.